Estamos de volta e hoje, na nossa roda de conversa virtual, estamos indagando o que muda para as candidaturas negras com a decisão do TSE sobre a distribuição do fundo eleitoral. No bloco anterior, a gente estava falando da importância dos movimentos sociais, do movimento negro nesse processo. Agora, a gente sabe que essa ação é extremamente importante, ela pode ser revolucionária, mas a gente vive num país onde as fraudes acontecem. A gente viu isso aí, está cansado de ver com as cotas para as mulheres nos partidos políticos, as candidaturas laranjas, e dinheiros que são ultrapassados para outras candidaturas. Eu pergunto para vocês, como a gente vai lidar com isso? De que forma que a gente pode barrar para que essas fraudes não aconteçam e que essa decisão realmente venha contemplar o seu objetivo, que é garantir a participação de mais candidaturas negras no pleito? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que são passos e passos. A deputada já apontou, alguns passos interessantes. Então, em cima dessa tua questão, eu quero inverter. Em vez de estar preocupado com a fraude, tem que estar preocupado com o seguinte: como garantir que essa verba realmente, concretamente, chegue aos candidatos negros, e sejam realmente efetivada, apropriada pelos candidatos negros. Eu acho que uma das formas já está aqui. É a divulgação, é a disseminação da informação, é ampliar esse debate no bojo da população, do eleitorado, até para que os partidos possam ter mais candidatos, mais associados, para que possam se fortalecer, entendeu? Esse é um dos mecanismos fundamentais. E o outro é a questão dos partidos, aí eu vou deixar para a deputada explorar mais essa questão. E outro é a sociedade não deixar só os partidos, ou seja, haver um processo de acompanhamento dos diversos movimentos e associações. E aí eu vou deixar o Educafro, o Irapuã, pelo Educafro falar, de repente, que estratégia o Educafro pode pensar e montar de acompanhar esse processo, inclusive dos próprios partidos, de maneira, Ricardo, que a gente possa denunciar qualquer tentativa de não uso dessa verba, de desvio dessa verba para outros candidatos, para esse silenciamento do próprio partido. Ou seja, assim como na questão das cotas das universidades, os estudantes negros, o universitário negro, passaram a denunciar sobre a ausência de mecanismo, etc., denunciar os fraudadores, a sociedade civil, os movimentos negros também terão que fazer em relação aos partidos que, porventura, não vão adotarem a lei na sua concretude. Eu vou até roubar uma declaração da deputada, que a gente já participou de um debate anterior, e eu achei muito interessante a colocação que ela fez, que era o seguinte: apesar das últimas eleições terem sido caracterizadas pelas candidaturas laranjas, nunca teve tanta mulher sendo eleita e participando do pleito eleitoral. Então, assim, é a mesma ideia que a gente tem sobre as cotas raciais no âmbito das universidades. Existem as fraudes, mas o ganho que a gente tem das pessoas ingressando nas universidades, ele é infinitamente maior do que com relação às fraudes. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, e aí passando já para o direito, é que sempre que existe uma lei, uma política pública, as pessoas vão tentar fraudar. A gente vê aí o auxílio emergencial, a quantidade de CPFs a mais que apareceram, com pessoas que foram pegar o auxílio emergencial e já tinham recebido e receberam no lugar delas, e nem por isso as pessoas falam: olha, o auxílio emergencial tem que acabar. Por quê? Porque essa é uma medida boa, assim como Bolsa Família. Então, eu entendo que a gente precisa tentar prever o máximo possível dessas artimanhas que as pessoas vão tentar, mas lembrar sempre que isso é uma questão residual e que, na verdade, o que a gente está ganhando aqui é uma grande oportunidade de ter uma representatividade efetiva e de poder concorrer de igual para igual
com outros candidatos que, historicamente, têm recebido vantagens indevidas através dos tempos. Deputada. É isso aí, acho que só para contribuir um pouco também com essa reflexão, eu acho que a gente precisa sempre pensar, né, a política pública pelo que ela traz, né, de amplitude, pelo que ela amplia de acesso a direitos e amplia de possibilidades e a justa igualdade, né? Então, eu enfrentei muito esse debate a partir da perspectiva das cotas raciais nas universidades. Eu sou estudante cotista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é a universidade pioneira do sistema de cotas. E aí eu gosto muito de fazer esse caminho e refletir a partir desse ponto, porque a história, ela, de alguma forma, ela se repete, né? Então, o que você precisa fazer para que essas coisas não aconteçam? Primeiro, a gente precisa ter muito cuidado e tranquilidade para fazer esse debate, porque normalmente as falhas da política pública, elas são pauta, né? Palco daqueles que querem destruir elas. Então, não é surpresa nenhuma quando eu cheguei na Alerj e me deparei com deputados que são contra a política de cotas, que o argumento utilizado era justamente esse, a fraude do sistema de cotas. Então, a gente precisa sempre fazer esse debate com muito trato, muito cuidado, e no movimento negro da UERJ a gente tinha esse medo no sentido da gente ter esse cuidado, porque esse não pode ser um palco da direita, né? De maneira nenhuma esse não pode ser um palco daqueles que são ante esse processo de cotas. Desculpa, e um argumento frágil, né, Dani? Muito Dani, é um argumento frágil, né? Muito frágil, porque quando você percebe, na verdade, você tem ali dentro da UERJ, você tinha a fraude de cotas, mas a potência da política de cotas estava comprovada em ter pessoas como eu, como o Irapuã, como tantos outros, porque o fato da gente começar a normalizar, e perceba, não sei se Irapuã efetivamente veio da política de cotas, mas você começa... então estamos em casa. Mas ainda que não viesse... O anterior. Isso aí, você consegue cada vez mais, porque agora não vai ter mais a primeira jovem negra deputada. A próxima já vai ser a segunda, e vai ser a terceira, e vai ser a quarta. Daqui a pouco, ser jovem negra, quero chegar o dia que a jovem negra nem precisa falar que é jovem negra, porque já vai ser tão normalizado ali que vai falar, eu sou jovem negra. E todo mundo vai falar, pô, eu também sou. E aí, eu sou, e o que tem? Mas, Dani, eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Tanto concordando com você que o Irapuã, mas agora eu queria chamar a dimensão de um outro aspecto. Quando eu falei lá atrás, a luta, na verdade, é a luta contra o racismo, né? No fundo de tudo isso. E qual é o perigo? Por que a gente não pode ficar desatento? A gente não pode ficar desatento, né? Porque isso são conquistas e tudo que envolve negros e negras, entendeu? No primeiro momento pode até passar despercebido, mas depois vai chamar a atenção. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, por mais que a gente possa achar, e como o Irapuã falou, que a fraude é residual, que vai tentar burlar aqui, alguém vai tentar burlar ali, a gente não pode aceitar, de hipótese alguma, a realização de fraudes. Ou seja, a gente tem que ficar atento que, na medida que você mesmo falou, na medida que vão surgir mais candidatos e com essa verba, maior possibilidade de vencer as eleições, ou seja, você vai ter maior número lá na frente, essa é a nossa expectativa, você vai ter maior número de negros e negras, e eu acho que as mulheres negras tem que ser ressaltado o protagonismo das mulheres negras, né? Por mais que a gente fala do movimento negro, as mulheres negras ultimamente é que tem dado aí pra gente, apontado, né? Muitos avanços do ponto de vista da condução desses processos de luta e, portanto, né, angariando vários espaços. Então, o que eu estou querendo dizer? À medida que vai ter maior número de negros, isso incomoda a elite. Eu costumo dizer que a elite brasileira, né, ela sofre de negrofobia ou africanofobia. A nossa presença incomoda. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque quando surge a fraude, por mais que ela seja residual, a própria imprensa, só uma empresa potencializa. Ou seja, dá a ela uma dimensão sem abordar os aspectos positivos. Sim. E eu vi isso na questão das cotas das universidades. Exatamente, Otaí.
Então, aí eu estava refletindo sobre isso, porque tem um mecanismo para a política pública de cotas, que eu acho que ela tem que se estender a qualquer política pública de reparação para os negros e negras, que é a autodeclaração. Porque esse é um processo complexo, Ricardo, porque com a autodeclaração você precisa ter esse reconhecimento de si enquanto pertencente àquela comunidade. E essa autodeclaração é fundamental porque tem a ver com o seu reconhecimento e o reconhecimento dos outros. Mas a gente está falando de um país como o Brasil, que teve processos de escravização em ciclos e de diversos países africanos, né, com etnias diversas, e se miscigenou aqui num Brasil também com povos originários diversos. Estou falando isso porque quando eu aqui, né, negra do Sudeste, quando eu olho para a pessoa autodeclarada negra do Norte e do Nordeste, muitas vezes para nós, sudestinos, que tem um processo de miscigenação um pouquinho mais apartado, então você tem etnias retintas, e muito retintas, e você tem comunidades inteiras, como as favelas, com essa composição retinta, a gente olha e fala, pô, mas esse cabelo liso aí, essa pele meio morena, não, você não é negro, você é moreno. Isso tem a ver, para mim, com várias coisas, com o genocídio, inclusive, dos povos originários, mas também com uma negritude que é diversa, que não tem uma cara só. Então, a autodeclaração é um processo importante. E aí pergunta, então, como a gente faz para aferir? A gente precisa ter mecanismos de controle e transparência, que são fundamentais, ou seja, você precisa ter uma forma de aferir aquela política, e você também precisa ter um acompanhamento dela. Na UERJ, a gente tinha uma parte da reitoria administrativa que era o pró-iniciar. Ela era responsável pela recepção dos alunos e pela permanência e continuidade desses alunos, inclusive oferecendo cursos de aporte, tanto cursos yoga, né? Você fazer um curso bem-estar para o seu corpo, quanto curso de redação, curso de produção de artigo acadêmico, enfim, cursos das mais variadas possibilidades. E aí, isso fazia um acompanhamento, só para concluir, Ricardo, isso fazia um acompanhamento que diminuía ou inibia, né, o processo de fraude das cotas. Então, eu acho que esses dois elementos, para concluir, acho que são muito importantes para a gente seguir aferindo essa política e para que ela siga vitoriosa. Primeiro, esses mecanismos de controle e transparência. O segundo são políticas de acompanhamento, ou seja, como que a gente vai fazer agora para acompanhar aqueles candidatos que, eleitos ou não, receberem um fundo proporcional a partir da sua negritude? Porque a gente não está falando dos candidatos negros receberem e tocarem a política da qualquer forma. A gente está falando de eleger candidatos negros para ter política pública para o povo negro. Então, como você pode criar mecanismos de acompanhamento? Eu acho que essas duas regras são muito importantes para a gente construir essa política. Exatamente isso. Deputada, já acabou o nosso tempo aqui. Eu vou dar 30 segundos para cada um aqui falar sobre as suas expectativas e fazer suas considerações finais. 30 segundos, porque o nosso tempo já estourou, infelizmente. O papo é bom, a gente quer ficar falando, mas, infelizmente, televisão é isso. Tem tempo, a gente tem que encerrar. Então, já aproveita, deputada, já faz aí as suas considerações finais, por favor, sua expectativa diante desse processo. Isso aí, então, que falei bastante aqui no debate. Otair, Apuã, muito obrigado por esse espaço, que a gente continue debatendo e que futuramente isso possa ser de modo presencial, que a nossa negritude gosta dessa proximidade, dessa intensidade, dessa coletividade. E eu acho que a esperança, Ricardo, agradecendo também a você e a TV Alerj, é que a gente tenha cada vez mais e mais pessoas nesse espaço onde a gente chegue a uma democracia que seja efetivamente participativa. Encerro com a referência do Manifesto da Coalizão Negra por Direitos. Com o racismo não há democracia. Então, sem efetivar a participação política de negros e negras no nosso país, a gente ainda não experimentou uma democracia plena. Irapuã, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de figurar nessa mesa tão rica de debate, aprender bastante, né, com a Dani, com o Otair, poder enxergar outros olhares, eu acho que é de suma importância para o nosso trabalho
de militância jurídica, né, por assim dizer. E eu queria também aproveitar o momento para agradecer ao pessoal do curso de Advocacia Racial da Educafro, que ajudou bastante na elaboração dessa ação no Supremo, né? Então, que não é um trabalho único, é um trabalho coletivo, né? Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo. Eu, primeiro, parabenizar a todos, né, por esse debate, parabenizar o Educafro em nome aqui com a presença do Irapuã, a própria deputada Benedita da Silva, o seu mandato, a deputada Dani e os demais parlamentares negros, como o Paim, por exemplo, que está nessa luta, por ter proporcionado todo esse processo que vai levar a essa vitória, que é uma vitória histórica, né? E a nossa expectativa é positiva, e de que agora o nosso olhar deve ser voltado para os partidos políticos, e nós lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Campo Nova Iguaçu, no Laboratório de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena, estamos à disposição para conversar, queremos o contato com todos, deixarei meu contato para a Dani, para o Irapuã, para que a gente possa, né, pensar, né, nessa articulação, universidade, movimento social, parlamentares, como a gente pode construir aí em conjunto, né, um acompanhamento desse processo de maneira a garantir que essas verbas sejam efetivadas, né, e também para que a gente pense em formação, entendeu? Capacitação de candidatos que se propõem a estarem nesses partidos, seja de que for, mas comprometido com um projeto de transformação social em prol da população negra brasileira. Então, muito obrigado, agradeço e estamos sempre à disposição. Forte abraço. Então, é bom a gente lembrar que essa decisão já está valendo para essa eleição agora, de 2020. Isso foi também uma conquista super importante e que também funciona para tempo de rádio e televisão, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um enorme prazer ter mentes tão brilhantes aqui hoje comigo, travando esse debate. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. E para quem ficou com a gente até agora, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero.